Olá, amigos do Mundo Pet, começando mais um História de Patinhas. Obrigada por você estar aqui junto com a gente. Hoje a gente vai falar de um tema tão bacana. Vou ficar muito feliz se vocês ficarem até o final. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental e como os pets ajudam nesse processo, já que o Brasil está bem ruim, ó, na lista dos países mais impactados pós-pandemia na saúde mental. E estamos aqui, só mulheres. O Rodrigo tá fazendo falta, irmão Digo. Tô aqui com a Paty, nossa irmã Beth, Oi. a Pri. Olá, pessoal. E a Paulinha. Oi. Pessoal, eu queria ler para vocês, né, começar falando esse dado que é assustador. Tem uma reportagem que saiu na CNN em março desse ano falando que a saúde mental dos brasileiros pós-pandemia é uma das piores do mundo. Um relatório internacional mostra que mais de 1/3 dos brasileiros está angustiado. Os jovens com menos de 35 anos são os mais afetados. O mundo ainda não se recuperou no impacto pós-pandemia na saúde emocional. O Brasil é um dos países mais afetados de acordo com o relatório da Global Mind Project, que divulga dados sobre saúde e bem-estar no planeta. E por que a gente trouxe esse tema hoje para a gente conversar? Né? É desesperador. Só que existem muitas soluções. A gente acredita muito que o relacionamento com o pet pode ajudar em todas essas angústias, no trabalho home office, né? Muitas coisas aqui na reportagem, depois a gente deixa no link da descrição para vocês lerem. É um projeto muito bacana que eles mapeiam de vários países, vários perfis de pessoas para entender como é a saúde mental desses países, dessas pessoas. E falando um pouco do Brasil, né? A gente tem escutado cada vez mais sobre burnout, sobre danos do home office, sobre impactos pós-pandemia, né? E como é que o pet pode ajudar? Esse é o objetivo aqui hoje, a gente conversar um pouco da nossa experiência, né, com os nossos pets, o que é que a gente cresceu, como é que essa relação nos ajudou, e mesmo relembrando quantas pessoas passaram por essa mesa que tiveram as suas vidas modificadas por causa da relação com pets. O que é também, na verdade... Oh, desculpa, Pri. A gente não, até completando a pergunta, porque eu vou passar para você mesmo, Paty, porque pôr no gancho no que a Ká falou pós-pandemia, a gente também tem um outro dado pós-pandemia, que o mercado pet cresceu de 9% para 38%. Cresceu muito, né? Se você for conversar com seus parentes, ou você mesmo, ou alguém comprou um pet na pandemia, ou adotou um pet para casa. Então, assim, por que você acha, Paty, né? A pergunta vou passar para você. Por que você acha que esse mercado pet cresceu tanto na pandemia, né? Qual é a relação desse crescimento nas famílias e também com essa relação da saúde mental? Então, o que eu até ia falar quando a Cathy começou a falar, que eu acho importante, na verdade a gente fala muito como o pet ajudou o humano, né? Como o pet ajudou na depressão, como o pet ajudou na... Mas, assim, a questão, assim, para mim que sou veterinária, quando vocês começam a conversar sobre saúde mental, quando vocês falam que tantas pessoas estão tendo vários problemas e a gente vê que estão tendo problemas, eu fico pensando assim, que eu acho que essas pessoas, elas deveriam ouvir mais sobre saúde mental, elas deveriam se tratar mais, né, com terapeutas, com, enfim, tudo que vocês sabem muito mais do que eu, para não sobrecarregar os pets. Então, assim, a questão de estar hoje no História de Patinhas é importante para vocês isso. Não é só falar o tanto que o pet ajuda o humano, mas, assim, é que o humano tem que se cuidar para não para cuidar melhor do pet. Sobrecarregar o pet. Não, para não sobrecarregar o pet. Emocionalmente, então, né? Parece que não é um assunto numa história de patinhas, lógico que é. E quanto melhor a gente estiver, quanto melhor a nossa saúde mental estiver, isso a gente vai conseguir não sobrecarregar nossos pets que sugam tudo que a gente está sentindo. Eles sugam tanto as tristezas, as doenças. Então, assim, por isso é muito importante esse tema. Eu estou aqui, entendo muito pouco da parte humana, praticamente nada,
Tô aqui para falar dos pets, que é o que eu acho que todo mundo já sabe, né? Então, assim, eu acho que isso já deve ser bem claro para todo mundo, que o pet ajuda demais o humano. Tá bom, isso é ótimo. Mas e aí? Vamos ver como que a gente consegue melhorar a nossa vida para não sobrecarregar os nossos pets? Isso seria bem interessante. Sim, na pandemia, foi eu que atendo já há muitos anos aqui em São Paulo, posso falar mais da cidade de São Paulo, né? Foi incrível. Foi uma surpresa para todo mundo, ninguém entendia o que, que era o Covid, né? O que, que ia acontecer. De repente, nós ficamos enclausurados em casa, as crianças ficaram sem aula, tudo foi online. O desespero dos pais foi gigantesco. Então, o que eu mais atendi foi dos pais assim, pelo amor de Deus, eu preciso de um animal. Porque o que acontece? Às vezes é filho único, né? Principalmente filho único, mas mesmo que tenham mais crianças em casa, estavam relutando para ter um pet e de repente viram eles em casa sem nada. E tristes. Porque não é só assim, tipo, dá um cachorro para tua criança ficar quieta, não fazer bagunça. Não. Eles estavam realmente pensando em adotar, ou comprar, ou fazer, para mostrar que há vida, que existe vida. Calma, não tenha medo de morrer, tudo que eles estavam vendo nas reportagens. Então eu percebi que foi por esse lado. Vamos colocar um pet em casa para mostrar que tem vida, para fazer essa criança ter para acalmar a saudade de ir para a escola, de ir para os amigos. E por aí vai, assim. Aprender a ter responsabilidade. Mas acho que no momento do Covid não foi. Foi aquele. Teve gente que falou, nossa, nunca me imaginei comprando um cachorro pro meu filho. Eu nunca imaginei adotando um gato pro meu filho. E fez, né? Na tentativa realmente de. Isso aconteceu muito com as crianças. Não só com as crianças, lógico. Teve muito adulto que trabalhava direto, fora de casa, e nunca pensou em ter um pet. Falou, não, vai ficar sozinho. Então, de repente ele se viu lá, trabalhando no home office, tipo, sem ninguém em casa, sem ninguém para conversar, e foi lá e comprou, adotou um pet. Falou, não, é meu companheiro. E a preocupação vinha depois, quando passar isso, o que eu vou fazer? Que aí é um episódio que a gente já falou. Mas é isso, eu acho que basicamente eu adorei esse assunto de vocês. Estou aqui para o que vocês quiserem. E me lembrou um pouco das disfunções do ego, né? Vocês falando. Primeira coisa é a história do autoconhecimento, né? Que foi rotulado que é autoconhecimento, autoajuda, e tem essa confusão, né? Eu não leio livros de autoajuda, mas às vezes o livro é um livro de autoconhecimento para você entender melhor o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta. Existe um bloqueio muitas vezes em relação não faço terapia porque eu não preciso de ajuda, terapeuta é só para quem é louco. Hoje muito menos, mas a gente ainda vê muita gente falar, né, dessa forma. E eu lembrei agora da história da disfunção do ego. Acho que é um tema super legal, porque assim a gente fala que o ego ele é positivo quando ele está no equilibrado, né? Nem ego demais, que é o superego, nem ego de menos, né? E aí como é que a gente sabe que está na disfunção do ego, né? Claro que é muito mais aprofundado que isso, mas em resumo, o superego, quando a pessoa está inflada, inflamada, né? Ela está achando que ela é autossuficiente, que ela é a última bolacha do pacote, que ela não precisa de nada, não precisa de terapia, não precisa de fazer nada que gere autoconhecimento, porque, aliás, não é só terapia, gente. A pessoa se conhece melhor fazendo yoga, ela se conhece melhor fazendo meditação, fazendo esporte, trabalho voluntário. Existem 1 milhão de formas de você ter acesso a você mesma, a se conhecer melhor, entender o que você gosta, o que é que te motiva, o que é que te impacta, né? O que é que te atrapalha na tua vida. Então, o superego normalmente é quando a pessoa está assim, não preciso de ajuda, eu não preciso de... O ego dessa pessoa está para cima. Às vezes ela está se achando além do que ela realmente é. E para baixo também é muito difícil, é até mais triste, porque assim a pessoa se acha aquém de quem ela mesmo é, né? Eu não sou capaz de fazer isso, eu não me sinto segura, e aí a pessoa fica travada, achando, às vezes é uma mega puta, mega profissional, e não está conseguindo avançar na carreira porque não consegue entender que ela já é muita coisa, que ela já pode ajudar muitas pessoas. Então, a gente fala que o ego ele tem que estar equilibrado, né? E como é que a gente equilibra o ego? Com autoconhecimento, né? Então, um pouco trazendo do que a Paty falou, assim, às vezes a gente está com o ego disfuncional e a gente pode estar, de fato, sobrecarregando o pet, né? O seu pet, sua família, seu casamento, uma série de coisas. Seu trabalho, exatamente. Sabe o que eu acho também, cara? É porque, assim, muitas vezes eu vejo histórias pets que a gente tem recebido aqui,
as pessoas, elas vão descobrir que elas estavam com a saúde mental afetada depois. Que acho que tem um pouco a ver do que também. você tem, né? Eu tô sobrecarregada, tô me sentindo triste, tive uma perda muito forte próxima da família, tive um desgaste no trabalho, tive um burnout, enfim. Ela teve alguma situação que aconteceu na vida dela e em paralelo, ou nesse momento, ela pega um pet, ela compra, ou ela adota, ou alguém incentiva, sempre alguém da família, às vezes, né? Uma pessoa que gosta, que fala, não, pega um pet, vai te ajudar. Então, assim, a pet vai para dentro de casa, aí ela começa os pequenos cuidados, alimentação, banho, carinho, amor, recebe. Tá. Aí, quando ela olha para trás, ela fala, nossa, eu estava mal, eu estava doente, Minha mas o vida estava pet... sem sentido. de repente o pet me deu verdade. essa virada. Então, eu acho que tem essa questão de não sobrecarregá-lo, com certeza. Mas eu acho que muitas vezes não tem nem... Fora uma depressão muito forte, né? Algo assim, uma doença já muito, muito forte. Mas nós, num desequilíbrio normal, né? Num padrão médio, assim, de desequilíbrio que a gente tem, um pet já... ele já interfere, né? Eu já contei aqui em alguns episódios, na minha casa foi isso. Quando veio o pet, não era para mim, era para meu marido e pro meu filho. Né? E depois que ele veio, eu falei, opa, foi para mim. Então, eu acho que é isso. A gente também não tem essa consciência tão Com grande, né? certeza. Eu acho que até esse nível de consciência de alguém estar doente emocionalmente, falar, estou doente emocionalmente e vou ter um pet, é difícil acontecer realmente, né? Para ter essa consciência. Eu acho que isso acontece, né? E muito mais eu acho que eu vejo pessoas de fora, né? Uma Às mãe... vezes acontece, Pri, só um gancho é isso. Eu vou dar um pet pra minha irmã. Ela precisa de um pet. E esses dias mesmo eu atendi, faz uma semana. Uma tutorinha que perdeu um cachorro faz um ano e ela não tava bem. Não tava bem. Aí ela chegou e falou, ó, doutora, me deram. O que eu faço agora? Falei, calma, a gente vai fazer, eu moro sozinha e tal, então tô tentando ajudar. Então isso acontece, mas a pessoa realmente, quando ela não tá mal, quando ela tá mal, geralmente também se ela gosta de pet, ela não quer pegar um pet, porque ela sabe que não vai fazer bem pra ele, pro pet, né? E quem tá de fora acredita que realmente o pet pode fazer bem pra essa pessoa e faz, né? Sim, tá. Eu acho que tem, óbvio, os extremos e tal, mas eu acho que no modo geral faz bem e também a pessoa pro pet, porque a pessoa dá muito carinho, dá muito abraço, apega demais, às vezes até mais do que deveria, mas também o pet é bem, né, bem tratado, bem... Eu sei que energeticamente suga demais, não é tão visível, né, do que é o que a gente está trazendo aqui. Que acho que quando a Rosângela veio aqui, ela comentou disso. Ela falou: lá no meu pet, eu tenho esse momento pro pet. Para ele ter vocês lembram disso que ela falava? Para ele se reenergizar, para ele, né? Porque às vezes ele segura em casa alguma barra, alguma energia. Então aqui é o momento dele brincar, dele fazer uma massagem, dele relaxar. Não lembro exatamente a terapia que ela colocava, mas ela colocou nesse contexto. Não, a gente pensa porque a gente sabe que os tutores têm uma energia, né, acaba descarregando, descarregando não, o próprio pet puxa, suga, então lá nesse espaço ela dá recarrega, né, o pet. Então eu achei interessante. É que as atletas de ginástica olímpica americana, elas têm um pet. E é um pet que eles chamam cão terapia, que é realmente para o controle emocional delas, ficam muito ansiosa, para distrair, tem todo um porquê. Só que ele tem de volta esses cuidados. Né? Na matéria falava isso, ele tem um momento dele de relaxamento, falou que ele tem um crachá e que ele tem o tempo dele de relacionamento. Né? Ele tem um crachá, foi ótimo. Mas olha, deve ter aposentadoria, que nem os cães da polícia também, né? Eles têm, eu vi esses dias um vídeo curto de um desligamento, assim, acho que um tempo de trabalho acabou, né, do cachorro, e tinha uma homenagem, uma cerimônia, eu achei tão legal aquilo. Achei muito legal. Isso é muito show. Eu tenho muita vontade de trazer policial pra cá e veterinários da parte da polícia. Porque, assim, lógico, nada é 100%, né, gente? A gente sabe que não é. Mas, assim, no modo geral, pelo que eu acompanho, os policiais, assim, eles se aproximam tanto desses animais, tanto que já tá mais que comprovado que a maioria deles vão aposentar na casa de um dos policiais, né? E o carinho é tão grande a ponto do policial querer se jogar na frente do cachorro para tomar um tiro. E isso, assim, são histórias que a gente ouve. Coisa mais linda. Então é muito legal, a gente vai chamar.
pessoal da polícia, que eu acho muito. Parece assim, só tá usando os animais. Não é, Não cara. É tá, muito gente. carinho ali dentro, cara. Você não tem noção. Acho que é isso, pode acontecer. Não, e você sabe que depois ela conta que aconteceu, ela teve sucesso com esse caso, e que depois ela pegou mais um com sinomose que ela não conseguiu salvar, lembra? Sim. Que ela fala do segundo caso. Que para você ver que, assim, tem uma coisa que não... E falando, justamente Isso. falando E essa tudo bem questão de sofrer, cara. A gente vai passagem, né? sofrer. São coisas que a gente até comentou aqui uma outra vez. É uma outra coisa que o pet ensina a gente. Porque o pet ele vai morrer antes, numa média, né? Teoricamente, ele vai morrer antes. Então, a gente vai passar por isso para lidar, para entender que é difícil, para se colocar nesse lugar que a Paula estava explicando aqui, de não deixar isso te afetar, de conseguir lidar com uma passagem. Né? Então, você vive isso, e tudo bem que a gente nunca fala que é mais fácil, mas a gente aprende a lidar, ou lida de uma maneira, aprende a lidar de uma maneira menos dolorida, porque você já teve a experiência com um pet. Porque uma coisa, o pet, se viver nos padrões normais, ele vai morrer antes do que o seu filho, né? Do que você, o seu marido, enfim. Então, isso também é uma coisa que os pets, além de tantas coisas maravilhosas que ele traz para a família, ainda esse ensinamento de como lidar com a morte. Ainda mais as nossas crianças. Os adultos têm mais facilidade, porque entende um pouco melhor, mas para a criança, por exemplo, é mais difícil. E ela tem que passar por isso. Eu falo que tem uma coisa que eu gosto muito, que é pensar sobre aceitação e ação, né? Porque tem muitas coisas na vida que exigem ação. E a gente às vezes está lá melancólico, sem fazer, ou sem agir, procrastinando. Então, eu acho que uma boa reflexão é pensar essa situação. Me exige ação ou aceitação? Né? Porque às vezes uma situação como essa ajuda a gente, perder um pet, um momento difícil, tal. E muitas vezes o que a vida está nos pedindo naquele momento é aceitação, não é uma ação, não tem o que fazer. E aí, às vezes, a gente está reclamando, está chateado, não sei o quê, e a vida está convidando você, olha, é um ciclo, faz parte, né? Acontece, é um processo, tem que viver bem os processos. Não é que tem que, mas eu lembro que eu fui numa missa uma vez, foi a missa que me marcou para sempre, eu acho que deve fazer uns 12 anos. Tinha acabado de voltar da Austrália, e o padre Beto estava ministrando a missa. E do nada ele começa, né, gente? Então, é igual aquela música, né? Aí ele começou a cantar no meio da música. Da missa. É preciso saber viver. Aí ele foi cantando aquilo foi tocando meu coração. Eu falei assim, é isso. No fundo, a vida é sobre isso. É como é que a gente vive bem os processos? Como é que eu vivo bem um processo de depressão? Posso trazer um pet para me ajudar? Vai ter benefício? Legal. Então, como é que eu vivo bem um processo de divórcio? Como é que eu vivo bem um processo de uma perda familiar, um trabalho, de repente que a pessoa foi mandada embora, né? O que é que eu posso fazer de ação? O que é que eu preciso aceitar? Um filho especial. Uma coisa que eu gosto muito, por que essa situação veio até mim? O que ela está querendo me dizer? Qual é o recado? Que nem a gente entrevistou também a Stefânia, ela é neuro, né? Ela é veterinária e é especializada em neuro. É que, assim, é difícil, o veterinário gosta de falar isso, não sobrecarregue o seu cão, não humanize o seu cão, eu sei que vocês ficam bravos, mas não é assim. É que a gente realmente, eu fico muito preocupada com eles no futuro, né? Como que eu vou cuidar dessa saúde mental desse cão depois? E aí nós temos várias psicovetes que vão vir aqui depois para conversar com a gente. Legal. Mas assim, o que a gente sabe, na minha casuística, é que eu atendo cães que estão com depressão. E olha que eu não sou especialista, mas isso está claro. Cães que estão tristes pela perda do tutor, cães que sofrem separação. O que eu mais atendo são cães que mudaram o comportamento totalmente porque a tutorinha teve um bebê e tem todo um trabalho para fazer para ele não ficar chateado. Então, assim, eles sentem. Eles sentem. E eles tentam ao máximo mostrar isso pra gente tem que tentar enxergar. E é um trabalho mútuo. Eu acho que a gente tem que estar preparando a família em tudo. Quando vai entrar um pet em casa que acabou de comprar, eu preparo sempre a família e o pet, porque não é só o pet. A família tem que estar preparada. Psicologicamente também, né? Para poder acolher esse pet, porque ele é um filho. Então, eu acho que esses assuntos são muito válidos, eu adoro falar. E é isso, todo mundo fala assim, nossa, veterinária é um psicólogo, porque a gente fica conversando, até que, tipo, desculpa, a sala de espera fica um pouquinho cheia. Mas, assim, o que acontece? A hora que a gente entra, cara, vocês não têm noção. É muito gostoso, tipo, chega lá o pet, com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão,
E aí a gente começa a conversar e não tem como, é uma terapia. Uma troca Nós humana, somos né? psicólogos, e eu aprendo demais com a família dos pets. E com as crianças que vão lá. Eu falo que eu adoro trabalhar de sábado, que sábado tem mais criança. Porque durante a semana a criança quase nunca vai. Mas eu falo assim, não, por que sábado é todo sábado? Meu, porque sábado vem criança. Então, assim, eu adoro. Meu, é aquilo, tá no meu sangue. Então é isso. Então a gente realmente tenta ser psicólogo, ajuda como mudar, né? E que bom. O que mudar também a gente dá. Deixa porque viver. muitas E coisas dá se uns gritos. repetem, então assim, cada vez mais você fica especialista nessa parte de Eu que uso muito a acontece minha. com as mesmas Isso. famílias, acontecem as mesmas Eu falo assim, eu não tenho um trabalho dificuldades. científico, eu não fiz uma planilha. Não tem vivência. Mas assim, eu posso te falar que tantos anos o que eu vi isso, sabe? Sempre falo que eu vou fazer um trabalho, que eu vou fazer uma planilha, que eu vou colocar como casuística. Mas é isso aí. Bom, a minha parte, eu acho que quero provocar a gente a pensar numa coisa, assim. Quando eu estou atendendo o processo de coaching, eu escuto muito falar assim, porque o meu chefe é muito chato, porque ele é muito processual, porque ele não sei o que lá, e fala. Ou numa conversa entre amigos, fala, não, minha mãe é muito chata, minha mãe faz isso, minha mãe faz aquilo. E aí eu gosto de brincar, falar assim, você sabia que a gente reconhece aquilo que a gente conhece? Aí a pessoa fica, hã? Falei, me fala aí 3 qualidades de uma pessoa que você gosta. Ela é esperta, ela é alegre e ela é brincalhona. Legal. Aí se eu falar que você é esperto, alegre, brincalhão, é verdade? Normalmente é, né? A maior parte é. Então, trazendo um pouco para o mundo do pet e como ser melhor, né? Eu acho que é isso. Como é que a gente enfrenta esses desafios de saúde mental, de trabalho, né? De excesso de trabalho, excesso de funções em casa, excesso de funções, inclusive com o pet. O pet também dá trabalho, tem que dar banho, tem que trocar tapete, tem que tirar cocô, colocar ração, tá, tá, tá. Tudo isso a gente, infelizmente, está num momento que parece que a gente agrega cada vez mais funções e se a gente não tomar cuidado, a gente não entende que é a gente mesmo que vai dizer não para muitas delas, né? Como é que eu faço para mudar minha vida, para ter mais tempo de qualidade? E falando um pouco disso que eu falei do espelho, né? Do espelhamento, né? O pet, ele ajuda em várias coisas, inclusive em relação a isso. Meu pet está ansioso. Será que você não está ansiosa também? O que está acontecendo aí dentro? Será que ele não está replicando um comportamento teu? Ele está pedindo atenção. Será que você está dando atenção o suficiente que ele pede? Então, provocar nesse sentido, assim, de melhorar essa qualidade. Como é que eu faço? Se eu tenho uma melhor qualidade com o meu pet, com a minha família, com o meu trabalho, eu vivo melhor. Então, pensar sobre isso. A vida é uma passagem, mas ela precisa ser aproveitada. Não dá pra gente ir vendo que tem alguma coisa errada e se calar. Eu acho que é isso. Eu acho que essa é a mensagem. Se tem alguma coisa ruim, se tem uma coisa acontecendo, se tem uma angústia no coração, que nem a Paula falou, pede ajuda, né? Tem tantas pessoas que podem ajudar, na família, fora da família, profissional, né? Pede ajuda, tem tantas coisas hoje, tantas ferramentas, a gente que estudou o coach, que, enfim, estuda outras áreas da neurociência, existem tantas ferramentas, não se cale, assim, o mundo precisa de você, o mundo precisa do seu pet, o mundo precisa de relacionamento, o mundo precisa de pessoas trocando boas ideias, não se cale, né? Existem formas, inúmeras formas de você ser ajudado. E aí, Caio, completo aqui para a gente finalizar, até que já está acabando o nosso tempo, retomo com a sua abertura. Porque na abertura a gente falou que, estatisticamente, o brasileiro está com a saúde mental afetada, cresceu tanto por cento, enfim, estamos nesse lugar. Só que eu comparo assim, e antigamente? Antigamente não tinha internet, estatística, a gente não sabe. Então, a gente não consegue muito dizer o tanto que cresceu. E se a gente olhar para o lado que ainda bem que estamos vendo isso, estamos olhando para isso, né? Porque hoje se fala muito em saúde mental, isso é legal. Isso é legal nas famílias, isso é legal nas empresas. Né? Eu vejo muito o mercado corporativo está falando demais de pessoas, que as empresas são resultado de pessoas. Então as pessoas estão começando a dar essa atenção. Ainda tem muito que andar? Tem. Comparando com outros países, tem muito ainda que evoluir. O Brasil fala pouco de saúde mental. Tá numa crescente muito boa. Né? Muito boa você olhar para o lado nas matérias, reportagens, empresas, amigos, negócios. A gente aqui falando de pet, trazendo o tema. Então, independente do setor da atividade, o tema saúde mental está envolvido.
Então, isso é um lugar bom, isso é uma estatística boa, porque a gente nem sabe se antigamente já não tinha, devido a outros fatores, né? Outros fatores também, um desequilíbrio emocional, dificuldade de olhar para a saúde mental, esse conceito pré-estabelecido que quem precisa de cuidar da saúde mental é quem tem alguma doença ou algum não dá conta, né, de cuidar. Isso é uma coisa antiga, mas que ainda tem um conceito pré-estabelecido que eu falo. Né? Mas depois que você vira essa chavinha, que você vai para o outro lado, que você percebe os ganhos de cuidar da saúde mental, os ganhos do autoconhecimento, os ganhos tanto pessoal, profissional, relacionamento, né? Que aí tem um leque de ferramentas, de opções, de estudos, de coisas bacanas, inclusive esse que a gente está falando de PET, de como que melhora e muda. Então, assim, eu acho que tem, olhando para esse outro lado, que bom que se está falando disso. Né? Que bom porque o que eu tenho é isso mesmo, vamos pôr barulho, porque muda muito a vida das pessoas. A gente, eu acho que é uma virada de chave mesmo, né? Você tira um peso enorme das suas costas de conceitos pré-estabelecidos que você tinha antes, de entendimento. Ai, gente, tem muito assunto para falar. Vamos convidar bastante pessoas. São demais. Sim. É muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ficou aqui o nosso compromisso, né, para a gente trazer, falar mais sobre esse tema. Eu acho muito bacana e até o nosso próximo episódio. Tchau, fazer gente. Um brinde! Obrigada. Esticar nossas patinhas. Tchau!